Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. Mais uma semana se passou e o arrebatamento não ocorreu, mas estamos aí aguardando a qualquer momento a volta do nosso Senhor Jesus. E enquanto isso não ocorre, nós vamos dar continuidade aos estudos propostos pela CPAB neste segundo trimestre de 2023, cujo tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 12. Criando filhos saudáveis. Leitura bíblica encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 42 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Bem, meu amado irmão, na presente lição nós vamos falar acerca do papel dos pais em criar os filhos. O papel dos pais é proporcionar aos filhos um ambiente saudável e favorável para que ocorra o tríplice desenvolvimento da criança, a saber, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento espiritual, emocional e o físico, meu querido. Maria e José, apesar de não disporem de grandes recursos, se por um lado eles não tinham recursos financeiros, eles tinham a abundante graça sobre o lar deles. Era um lar rico, cheio da presença de Deus, e Maria e José propiciaram um ambiente amável, acolhedor, próprio para o desenvolvimento emocional, espiritual, físico, intelectual do Senhor Jesus. Tá bom, meu querido? Maria e José, esse casal, eles educaram o Filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Educar o Filho de Deus? E eles não tiveram somente Jesus. Após o nascimento de Jesus, José veio a conhecer Maria enquanto mulher e eles tiveram vários outros filhos. Mas desde cedo, nós observamos que José ele teve a preocupação de ensinar a Jesus o ofício de carpinteiro e a ser uma pessoa produtiva na família. Então, Jesus ele teve em José
um referencial de trabalho, dedicação e amor para com a família. Então, todo o ambiente que Jesus criou foi um ambiente favorável, um ambiente saudável para o seu pleno desenvolvimento enquanto homem. E é sobre isso que nós vamos falar, a importância de filhos nascerem em lares saudáveis, lares abençoados, para que eles possam ter o pleno desenvolvimento emocional, espiritual, físico, para alcançarem todo o potencial que Deus tem para eles. Uma família normal. A família de Jesus, irmãos, dadas as devidas proporções e observações, era como uma família comum em qualquer família de Israel. Jesus ele foi criado dentro dos mesmos critérios, foi apresentado no templo, precisou ser ensinado, alfabetizado, aprender a lei. Aos 13 anos, ele estaria apto para participar da iniciação religiosa. Então, nesse sentido, a família de Jesus era uma família normal. Não era somente Maria e José e Jesus. Eles tiveram outros filhos após o nascimento de Jesus. Dados gerais da família. Maria e José foram pegos de surpresa com o propósito de Deus. O plano deles era ter uma criança somente após se casarem. Eles tiveram que renunciar seus sonhos pessoais a fim de cumprirem a vontade de Deus. José apenas foi o pai adotivo de Jesus. Quanto a Maria, ela não foi sua mãe biológica, isto é, ele não possuía traços do seu DNA. A concepção de Jesus se deu por conta da ação do Espírito Santo em Maria. Quando nós paramos para analisar a família de Jesus, esses dados gerais e básicos, a primeira coisa que nós vamos lidar, que Maria foi pega de surpresa com a mensagem e o propósito de Deus. José ficou mais perplexo ainda ao saber que Maria estava grávida. A princípio ele duvidou, mas depois ele veio a compreender que aquilo era uma obra do Espírito Santo. Para o casal foi uma surpresa, porque nunca ocorreu na mente deles terem um filho antes do casamento. A ordem natural das coisas diziam que eles deveriam primeiro se casar e terem os filhos depois. Mas Deus mudou a ordem natural das coisas. E eles tiveram que renunciar seus sonhos, seus pensamentos, seus propósitos para que pudessem cumprir o plano de Deus e a vontade de Deus para a vida deles. O que eu admiro é que eles abriram mão dos sonhos pessoais para viverem o projeto de Deus. E José, ele não foi o pai biológico de Jesus. Na verdade, ele seria quase que um pai adotivo, tá bem, querido? Porque não houve a participação dele, o ato sexual entre José e Maria com relação à concepção de Jesus. Quanto a Maria, ela também não foi a mãe biológica de Jesus, porque Jesus não tinha o DNA de Maria. Ele foi introduzido no útero de Maria por uma ação do Espírito Santo, tá certo, querido? Então essas são as características bem peculiares aí desta família. Outra coisa, Jesus ele veio ao mundo de uma forma sobrenatural, como foi a vinda de Adão. Paulo vai dizer que ele é o último Adão, o primeiro Adão lá do Jardim do Éden, ele veio a este mundo de uma forma também sobrenatural. E o último Adão, que é Jesus, ele também veio a este mundo de uma forma sobrenatural. E ele passou por todo o caminho que todo nascente passa ao chegar neste mundo. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Do ponto de vista legal, a união de Maria e José só se efetivou após o nascimento de Jesus. Segundo o registro bíblico, eles tiveram mais de 5 filhos. Foram eles: Tiago, José,
Judas e Simão, e pelo menos mais de uma irmã. Estes foram os filhos biológicos do casal. Os irmãos de Jesus eram incrédulos em relação à sua divindade, mas após sua ressurreição, eles o receberam como Salvador. Maria e José, o casamento deles, legalmente falando, sobre a ordem da lei juridicamente, só realmente foi consumado e efetivado após o nascimento de Jesus. Porque um casamento onde não há o ato sexual, o casal tem a liberdade, a intimidade, aquele casamento, então, ele não é consumado, tá certo, querido? Então, segundo o registro que consta na Bíblia, Maria e José tiveram pelo menos 5 filhos, 6 filhos, depois de Jesus. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos 2 irmãs, tá certo, querido? Então, estes aí foram de fato os filhos biológicos de Maria e de José, que tinham o DNA de Jesus. Então, que nós observamos que os irmãos de Jesus, a princípio, em vida, não creram na sua divindade, não creram que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Porque, afinal de contas, eles cresceram com ele num espaço de aproximadamente 30 anos que Jesus vai dar início ao seu ministério. E até então, ele era o Jesus, o irmão, o irmão mais velho, então eles tiveram dificuldade, mas após a ressurreição, eles passaram a crer nele como Senhor e como Salvador. O modo de criação de Jesus. Meu irmão, você já parou para pensar como é que os pais iriam ensinar o Filho de Deus? Eu tenho 2 filhos, para me ensiná-los já é uma batalha, um desafio muito grande. Agora imagina Deus te dar a responsabilidade de você educar o filho unigênito dele. Então, meu amado, nós vamos ver que Maria e José foi um casal inspirado por Deus, com sabedoria, com habilidade, competência, para não permitir que os excessos ocorressem na sua família, que os erros cometidos pelas famílias anteriores não se repetissem dentro do seu lar, porque afinal de contas eles não criariam somente Jesus, eles teriam pelo menos mais 6 filhos para criar. Era uma casa aí com aproximadamente 9 pessoas, meu querido, é uma família grande. Jesus, o Filho especial. Maria e José precisaram de muita sabedoria para criar Jesus e seus demais filhos. Caso ele fosse o centro das atenções dos pais, poderia surgir um clima de ciúme e inveja no lar. Como educariam o Filho de Deus e como explicar que o primogênito era especial? A discrição dos pais foi tamanha, a ponto de os seus irmãos não se darem conta de que eles foram criados com o Messias, o Salvador do mundo. Meu irmão, eu acho lindo demais quando nós paramos para analisar a forma como Jesus e Maria educaram, como José e Maria educaram Jesus. Foi muita sabedoria, sabe por quê? Ele era o filho especial. Era ele com mais 6 ou 7 irmãos. A família era grande, tá certo, querido? Agora, Maria e José sempre souberam que ele era um filho especial. Mas a forma como eles criam, eles dão a entender que eles não viram para os irmãos: vocês têm que tratar ele diferente, porque ele é o Filho de Deus, ele é o escolhido de Deus, Deus tem uma promessa com eles. Poderia acontecer, meu irmão, ali naquele lá, o que aconteceu no lar de Jacó, quando o pai volta as atenções para José em detrimento dos irmãos. Então, a discrição
Os pais de Jesus foram tão discretos a ponto de os seus irmãos não perceberem que haviam sido criados com o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Porque nós vamos ver lá no Evangelho de João que os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos, eles não criam na sua divindade, não criam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, que ele fosse o Messias. Então o que eu vejo ali, o pai e a mãe trataram os filhos dentro do mesmo princípio de igualdade, dentro do mesmo valor, mas todavia os pais sabiam que havia algo de especial na vida de Jesus, mas eles não trataram Jesus de forma especial em detrimento dos demais filhos, porque todos eram amados pelos pais. A infância de Jesus. Jesus foi colocado num coxo ao nascer, pois não havia outra opção para o casal. Após 8 dias, foi feita a circuncisão. Ele foi criado como qualquer outra criança em Israel. Por conta do ódio de Herodes contra a criança, seus pais tiveram que se mudar para o Egito e lá permaneceram até que o Senhor eliminasse todos que desejavam a morte do seu filho. Falar sobre a infância de Jesus é um pouco difícil, porque não existem muitas referências acerca dessa parte da vida de Jesus, mas sim possui informações. Primeiro que ele nasceu foi num coxo. Ele não nasceu nos hotéis, não nasceu nos grandes palácios, ele não nasceu em casas luxuosas, tá bem? Aí eu queria que a teologia da prosperidade me explicasse isso aí, tá bom? Que ele não teve nem lugar para morar, foi colocado dentro de um coxo. Não houve lugar para ele quando ele veio a este mundo. E o casal só fez ali porque não tinha também outra opção, tá bem? Tem hora que dinheiro não resolve tudo, tá certo, querido? Eu acredito que Maria e José tivessem sim dinheiro, mas não conseguiram lugar. Foi do jeito que Deus permitiu e idealizou. Ele foi criado como qualquer outra criança. Quando fez 8 anos de idade, 8 dias de idade, ele foi apresentado para fazer a circuncisão. Um episódio atípico na vida de Jesus é que por conta do ódio de Herodes, os pais tiveram que se mudar para o Egito. Para aqueles que falam que Noemi errou ao sair de Israel, ir para a terra pagã e ficar lá, deveriam compreender que os pais de Jesus também saíram de Israel. Saíram ali da cidade onde eles viviam, foram para o Egito. Migraram ali procurando o quê? Proteção para o Filho de Deus. Então você percebe que o ser pai de Jesus e a mãe de Jesus não foi nada facilitado para Maria e para José. Correram risco, não dispunham de recursos, o menino nasceu num coxo, coisa que jamais eles haviam idealizado para nenhum dos seus filhos. Então não foi fácil para eles obedecerem o propósito de Deus. A adolescência de Jesus. Foi José quem passou a Jesus os princípios da lei de Deus. Já aos 12 anos se encontrava preparado para o Bar Mitzvah, uma cerimônia que marca a maturidade religiosa do menino. Jesus era bem entendido da lei e já debatia com os doutores que estavam no templo. Nada foi fácil para ele. Apesar de ser o Filho de Deus, precisou ser alfabetizado, estudar, memorizar e aprender toda a lei e recitá-la em público. Em Israel, há um cerimonial chamado Bar Mitzvah. Quando a criança tem 13 anos, ela vai participar desse cerimonial e a partir dali é que ele vai marcar o que? A maturidade religiosa do menino. Ele vai participar das reuniões, dos debates, dos ensinos, tá certo? Então eles fazem todo um preparo. Aos 12 anos, um ano antes, o que nós vemos que Jesus já estava mais do que preparado. Aos 12 anos, a capacidade dele de argumentar, de questionar, ele debatia com os doutores, ou seja, ele era um menino prodígio. A capacidade intelectual, cognitiva de Jesus era algo impressionante.
impressionante. Agora, nós precisamos entender que não é pelo fato dele ter sido filho de Deus que Deus facilitou as coisas para ele. Ele seguiu todo o trâmite legal que todo ser humano usa. Ele foi alimentado, ele precisou de ser alfabetizado, que é o A, E, I, O, U, A, B, C, D, F, G e por aí vai. Ele teve que ser alfabetizado, teve que estudar, memorizar e aprender toda a lei e recitar esta lei em público. Deus não facilitou nada por ele, poderia ter tudo gravado. Ele precisou de queimar pestana. Ele gastou tempo lendo e estudando. E muita gente aí preguiçoso, querendo passar num concurso público, querendo se dar bem na faculdade, mas não é chegado em leitura. O próprio Filho de Deus teve que aprender, gastar tempo, tá bom, meu querido? A juventude de Jesus. Jesus aprendeu o ofício de um carpinteiro. Era costume o filho exercer a mesma atividade do pai. Após a morte de José, por ser o filho mais velho, Jesus se tornou o provedor do lar. É provável que ele tenha ensinado aos seus irmãos os segredos da carpintaria. Jesus era uma pessoa sociável, participava de festas de casamentos, de jantares e de vários outros eventos sociais do seu tempo. O que nós podemos falar da juventude de Jesus? Irmãos, nesse ponto aí a Bíblia se cala. Nós vemos aí a parte da infância, como ele nasceu, onde nasceu, a chegada dos 3 reis magos aí, ou dos 3 sábios, fala ele aos 12 anos, depois a Bíblia vai falar dele lá aos 30 anos de idade, quando ele dá início ao seu ministério. Mas fica implícito no texto que nós podemos depreender e compreender, que Jesus ele aprendeu com o pai o ofício do carpinteiro, porque era costume o filho aprender com o pai e exercer a mesma atividade que o pai exercia. E muito provavelmente, após a morte de José, Jesus ele tenha se tornado o arrimo de família, o provedor do lar. Ele ficou por conta de fazer a gestão da empresa, ficou por conta de fazer os móveis, atender os pedidos, e Jesus muito provavelmente tenha ensinado o ofício de carpinteiro aos seus irmãos. Imagina o Criador do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aprendendo o ofício de carpinteiro e ensinando para os seus irmãos os segredos da carpintaria. Então, outra coisa em Jesus, ele era um ser sociável, diferente de Elias e diferente de João Batista, que viviam pelo deserto. Jesus ele participava de festas de casamento. Jesus ia a jantares e vários outros eventos sociais do seu tempo. Se fosse nos nossos dias aqui em Minas, Jesus viria na minha casa, comeria uma feijoada, uma canjiquinha com costelinha de porco ele não ia comer não, nem a feijoada, porque ele era judeu. Olha eu pagando mico aqui, mas com certeza Jesus viria na minha casa, comeria do pãozinho de queijo, da goiabada mineira, hein? Entendeu? E aquele queijo mineiro, tomaria um cafezinho na nossa casa. Jesus era bom de garfo. O tríplice desenvolvimento de Jesus. Quando nós vemos em Jesus que ele crescia em graça, em conhecimento e em estatura diante dos homens e de Deus, nós vemos aí que o filho, irmãos, ele não basta o pai somente dar o arroz, feijão, cama, casa, roupa lavada. Ele é um ser carente. O homem é o ser mais carente que existe dentre os seres criados por Deus. Até os 18 anos, 21 anos, ele é dependente dos pais. Ele precisa de proteção, afeto,
amor, um ambiente propício, acolhedor, para que ele possa se desenvolver emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente e também, meu amado, nos seus relacionamentos intrapessoais. Então nós vamos analisar aqui o tríplice desenvolvimento de Jesus. Jesus crescia em sabedoria. Lucas era grego, médico e um homem muito sábio do seu tempo. Ao destacar a sabedoria de Jesus, ele o faz com propriedade. Apesar de vir de uma família humilde, a sabedoria em Jesus era notória, o que se confirma no trabalho manual que fazia e na forma de administrar as finanças da família. O que eu acho lindo aqui, meu irmão, é o Lucas escrevendo. Meu irmão, você precisa prestar muita atenção naquilo que Lucas escreve, porque Lucas, ele era médico, ele era grego e um homem muito sábio do seu tempo. Os gregos eram mestres na filosofia. Então, quando Lucas ele vem falando da sabedoria de Jesus, irmãos, ele está falando como alguém que tem conhecimento de causa, alguém que tem domínio, que tem propriedade para falar acerca desta sabedoria, que não era somente uma sabedoria espiritual, uma sabedoria intelectual, um saber, uma sabedoria de vida muito elevada. Apesar de que ele nasceu numa família humilde, numa família simples, a sabedoria de Jesus, irmãos, era algo notório, era muito próximo, superior à sabedoria de Adão no seu primeiro estágio, quando nós vemos lá Adão catalogando todos os animais e vemos a sabedoria do homem para construir a arca de Noé. Então era um saber, um conhecimento muito elevado. Agora eu fico imaginando os trabalhos manuais que Jesus fazia, os móveis que ele fazia com o trabalho da mão. Meus pais lembraram aqueles dois homens que foram ungidos por Deus para fazerem todas as obras do tabernáculo, a arca da aliança, os vasos, tudo. Deus deu sabedoria. Jesus, ele tinha uma sabedoria muito superior destes homens e a forma da administração das finanças da família. Ele era um ótimo gestor, ele era um ótimo administrador das finanças da família. Então a sabedoria de Jesus, ela é enaltecida e destacada por um homem grego, médico, filósofo, que vem de um berço de conhecimento e de educação. Então nós vemos aí a importância da educação na vida de um filho. Jesus crescia em estatura. Esta informação é muito importante nos escritos de Lucas, uma vez que, segundo os gnósticos, o corpo era mau e, portanto, Jesus não poderia ter vindo em corpo físico e sim em espírito. É possível observar que Jesus viveu como um homem comum. Em nada teria sido favorecido por ser o Filho de Deus. Seu corpo se desenvolveu como de qualquer outra pessoa. É interessante esta passagem quando nós olhamos sobre a seguinte ótica. Lucas, ele ressalta que Jesus crescia em graça, em estatura, em sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. Tá bom? Por que isso é interessante? Por ele ser o Filho de Deus, ele não se tornou um gigante. Se bem que ele poderia ter ficado do tamanho de um Golias, alguém, mas Deus não facilitou nada para ele, irmão. Ele teve que ser alfabetizado, precisou estudar e ele cresceu. A estatura de Jesus, irmãos, era muito própria dos homens da sua época, tá certo, querido? Ele não se destacou por conta da sua estatura, como foi Saul, como foi o caso de Golias ou os irmãos de Golias. E esta informação era imprescindível
Quando nós olhamos lá na frente, os gnósticos afirmavam que era impossível que o Salvador, que Jesus, tivesse vindo em corpo, porque eles compreendiam que o corpo era mau. Se o corpo era mau, então como que o Filho de Deus, ele veio em corpo, ele veio em carne, tá bem, meu querido? Então, Jesus, ele é o Filho de Deus que tomou a forma física, foi introduzido no útero de Maria, ali permaneceu durante 9 meses, que é o período de gestação normal, e ele foi crescendo na sua estatura, cresceu como criança, cresceu como adolescente, cresceu como um jovem e estava no porte de um homem, próprio da sua idade de 30 anos, quando ele deu início ao seu ministério, tá bom, meu querido? Então, ele viveu como um homem comum. Em nada, irmão, Jesus foi favorecido. Ao meu entender, ele foi até, de certa forma, não vou falar prejudicado, mas as situações que ele nasceu foram mais adversas do que os demais irmãos dele, porque ele nasceu numa manjedoura, colocaram ele dentro de um coxo, não havia hotel, ele ficou lá no meio dos animais, tá certo? Onde não era o lugar de nascer uma criança. Então nada foi fácil para ele, por ele ser o Filho de Deus. E muitas vezes nós cristãos queremos ser favorecidos por Deus simplesmente porque nós somos crentes, simplesmente porque a gente acha, porque servimos a Deus, todas as portas têm que se abrir para nós, todos têm que nos aplaudir, nos reverenciar e nos reconhecer. Jesus não teve esse tratamento não, viu, meu querido? A bem da verdade, aqueles que servem a Deus, as coisas para eles às vezes se tornam bem mais difíceis. Que o diga Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados dentro da fornalha. O que Nabucodonosor, quando descobriu que eram crentes, que se viu Deus verdadeiro, mandou aquecer 7 vezes mais. Então as coisas nem sempre serão fáceis para nós, porque nós servimos a Deus. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Enquanto homem, Jesus precisou desenvolver seu relacionamento com o Pai e o Espírito. Seu modo de viver era a expressão da mais pura e verdadeira adoração. Era quase que impossível alguém ficar indiferente na sua presença. Sua forma de falar era cativante e impressionava a todos. Jesus sempre tinha uma palavra especial para cada ocasião e para cada pessoa. Uma outra característica que nós vemos em Jesus, que ele cresceu em graça diante de Deus e dos homens. O que é graça, irmãos? Bom, a graça é o mover de Deus, é uma ação de Deus que é como um imã que atrai as pessoas. Então nós vamos ver aqui, enquanto o homem, na qualidade de homem, filho do homem, descendente do homem, que nasceu do útero de Maria, ele veio como qualquer homem comum, que precisou ser alfabetizado, ensinado, alimentado, comeu papinho e Maria teve que limpá-lo ainda quando ele fazia as suas necessidades. Então, nesse sentido, enquanto homem, ele precisou desenvolver seu relacionamento com o Pai e o Espírito, irmãos. O caminho não foi facilitado para ele. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai, ele aniquilou, ele se esvaziou de si mesmo. Então ele precisou aprender a desenvolver o seu relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. Nada Jesus fez, irmãos, a partir da sua meritocracia, da sua capacidade. Tudo que ele fez pela ação do Espírito Santo. Então, nesse sentido, ele precisou desenvolver o seu relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. Seu modo de viver, no trato com a mãe, no trato com os irmãos, no trato com a clientela
tutela, no trato talvez com os funcionários, com a equipe, era uma expressão da mais pura e verdadeira adoração. Era quase impossível, irmãos, estar diante de Jesus e ficar indiferente na presença dele. A presença do Espírito Santo, a glória de Deus, a forma serena, branda, irmão, Jesus ele era cativante. O papo, o assunto de Jesus, ele prendia as pessoas. Nós vemos isso, até pessoas que eram hostis àquela mulher samaritana, quando começa a debater com Jesus, ele não desce do nível dela. Ele não vai a ser agressivo com ela. Ele consegue prender a atenção daquela mulher. Então, para cada ocasião e para cada tipo de pessoa, Jesus tinha uma estratégia, uma forma de falar, de abordar, de atrair a atenção das pessoas para comunicar uma verdade, para ensinar alguma coisa. Jesus, ele cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Eu fico olhando a simpatia de Jesus em lidar com as pessoas, a cordialidade, a sua postura, meu irmão. Deve ser algo impressionante a forma com a qual Jesus se relacionava com as pessoas. Por isso que Lucas vai dizer que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Glórias a Deus. Lições importantes. O ambiente familiar proporcionado por Maria e José possibilitou o desenvolvimento físico, emocional e espiritual de Jesus. Os pais amavam todos os filhos, mas quanto ao mais velho, sabiam que ele tinha uma chamada especial e nem por isso se descuidaram dos demais filhos. Deus confiou a segurança e a educação do seu filho a um simples casal. Eles o criaram cercado de amor e dedicação. São muitas lições que nós poderemos guardar aqui, né, meu irmão? A importância do pai ensinar o filho uma atividade, uma profissão. A importância do pai ensinar o filho a ser produtivo, estar preparado para seu arrimo de família. Eu vejo isso aqui. Eu não vejo que o pai desse mesada para o filho, o pai ensinou o filho a trabalhar. Agora, o que mais me chama atenção ao fazer esse estudo é a descrição de Maria e José. Eles amavam todos os filhos, sabiam que o mais velho, Deus tinha um propósito especial na vida dele. E ele chegou a esse mundo de uma forma sobrenatural, como nenhuma outra pessoa chegaria, tá certo, querido? Jesus passou por todo o trâmite legal que todo mundo, ser humano, chega a este mundo. Mas nem por isso ele foi tratado de forma especial em detrimento dos demais filhos. Esta é a maior lição que eu vejo da parte, a maior sabedoria de Maria e José, como nós haveremos de cuidar do menino. Nós já percebemos que Jacó lá atrás mostrou um maior interesse para com José e deu errado, tá certo, querido? Nós percebemos pais tiranos que queriam impor a vontade sobre o filho. Então, Maria e José, eles tiveram de Deus a sabedoria no tempero certo para educar Jesus e não despertar e aguçar nos irmãos inveja, perseguição, hostilidade para com a pessoa dele. Outro sim, Deus confiou a segurança e a educação do seu filho a um simples casal, meu irmão. Olha que coisa. E a Bíblia fala que herança do Senhor são os filhos. E o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos que eu tenho, por exemplo, Israel e Moisés, eles não são meus. Eles são propriedade exclusiva de Deus. E eu tenho que pedir a Deus sabedoria para educar os nossos dois filhos dentro dos princípios, dos valores, dentro de fundamentos a partir da fé judaica cristã, para eles desenvolverem o caráter, as emoções, a sua capacidade intelectual, cognitiva e o seu desenvolvimento físico. Quando chegar a hora para eles aprenderem a trabalhar, serem produtivos e serem uma bênção de Deus para o meu lar e para a sociedade. Meu irmão,
encerramos aqui a nossa ministração. Eu sei que é difícil ministrar esta lição, porque não são muitas as informações que nós temos, mas esse casal, Maria e José, foi o casal mais bem sucedido na terra no que diz respeito à educação dos filhos, porque eles educaram o Filho de Deus. E o seu filho, a sua filha, eles não são seus. Eles pertencem a Deus. Peça a Deus para te dar sabedoria de como educá-los no temor do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos juntos da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Dá-nos sabedoria para educar os nossos filhos dentro dos princípios da tua palavra, dentro do temor do Senhor. Fica conosco e nos abençoe. Nós te pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição ou próximo trimestre. Em caso de arrebatamento, encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.